Deus abençoe a mim e a vocês nesse momento. Queremos refletir na sua palavra. Amém. Então, como eu disse, eu troquei as leituras no dia de hoje. Eu peguei as leituras da Confissão de Pedro, que cai no dia de hoje. Por acaso cai sempre nesse dia, né? Então, sempre tem essas duas opções, né, aí próximas do segundo domingo da Epifania, a Confissão de Pedro. Então, temos a leitura de Marcos, que fala da Confissão de Pedro. Temos uma leitura da carta, a segunda carta do apóstolo Pedro, aos cristãos de muitos lugares, né? E a leitura do Salmo 118. Esse tema, né? Ars longa vita brevis. O trabalho é muito, mas a vida é muito curta às vezes. Eu vou justificar ele só para a gente começar. É que, bom, é verdade que às vezes a gente tenta fazer tantas coisas, né? Às vezes a gente tenta muitos projetos e muitas vezes a gente não tem tempo de concluir todos eles, né? Muitas vezes a gente falta tempo, né? Simplesmente é isso. A gente gostaria de fazer tanta coisa, a gente gostaria de elaborar, de poder fazer mais, de poder... isso em muitos lugares da nossa vida, muitas coisas da nossa vida. E a gente não consegue. A gente não consegue. Porque não dá pra fazer tudo numa vida. Uma vida inteira é muito curta pra gente fazer tudo que a gente quer, né? Pra gente minimamente concluir o que a gente teria de expectativa, né? Ao menos eu acho. E o cara que também escreveu esse provérbio também, né? Bom, eu não quero que esse culto assim seja um culto sobre mim. É claro que eu estou indo embora, né? Mas não quero que seja um culto sobre mim. Que isso fique bem entendido, né? Então, é claro que o que eu quero dizer com isso que é pouco tempo, né? Um ano é pouco tempo. É pouco tempo para a gente fazer o que a gente gostaria de fazer, a gente poder falar o que a gente gostaria de falar, no caso, né? Mas é pouco tempo. Assim é a nossa vida. Passa muito rápido as coisas, né? E a gente não termina. Mas eu vou dizer uma coisa, que muitas vezes a gente não tem tempo, sabe por quê? Porque a gente fica se preocupando com outras coisas, né? E a gente come o nosso tempo com coisas que não importam. Eu acho que Pedro entendeu isso. Hoje a gente fez essa leitura da carta de Pedro. E, vamos dizer assim, esse é o início da carta, da segunda carta que Pedro escreve, né? Pedro provavelmente era analfabeto, né? Ou minimamente não sabia escrever em grego, né? Ele sabia talvez só o hebraico, né? Nesse sentido, então, foi outra pessoa que escreveu para ele isso. Mas o curioso é as palavras que ele usa aqui nesse início da carta, porque ele fala de uma maneira tão específica de um mistério que é talvez o que a gente já conversou sobre isso em outros momentos, mas talvez é o mistério mais importante da nossa vida, que é nós, por meio do derramamento da graça de Deus sobre nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina. Isso é a coisa mais extraordinária que pode acontecer com a natureza humana. Porque tanto nós já conversamos sobre isso, né? Nós estamos perdidos e Deus não só nos resgatou pelo sacrifício de Jesus, porque se Deus tivesse feito isso, a gente voltaria para o Éden, né? A gente teria uma vida igual a de Adão. Mas porque Jesus se fez, ele era Deus e se fez homem, a gente não recebeu só isso, só o perdão. É como se Deus não só diz assim, teus pecados estão perdoados, volta. Não, ele fez mais. Ele se uniu com a gente. Isso é muito mais. Isso é muito mais. Porque Deus como que derramou um pouquinho dele sobre nós e dentro de nós. Por meio da fé, por meio da Santa Ceia, por meio do batismo. Ele fez isso na nossa vida. Ele mudou alguma coisa dentro de mim. Quando eu fui batizado, quando eu tomo Santa Ceia e quando eu ouço a pregação da palavra. E assim ele reforça a minha fé. Ele mudou alguma coisa de dentro de mim. O que hoje fica escondido, porque a gente ainda vive nesse mundo, né? E nesse mundo a gente ainda está envolto nessa coisa, que é a carne. A gente está preso, como que, né, que isso nos prende, nos amarra. Mas Deus quer nos libertar disso. Então, o Espírito está sempre pronto dentro de nós, agindo dentro de nós. Mas, como de Jesus, a carne ainda é fraca. Está aqui dentro. Ele colocou isso dentro. Ele me transformou, ele me uniu à sua natureza divina. E aí ele fala. Então vamos... Ele fala de uma maneira talvez até que assuste um pouquinho. Talvez para quem tem
luterano mais atento com as palavras vai ouvir assim: acrescentem à fé de vocês a virtude. Porque eu sei que vocês já têm fé, eu sei que vocês já ouviram a pregação da palavra, eu sei que vocês já sabem quem é Jesus e tudo mais, né? Eu sei disso. Vocês falam isso também, né? A gente fala isso. Não, eu creio em Jesus, é verdade, né? Mas ele diz: acrescentem algo a isso. Por quê? Ele faz uma sequência de coisas. Acrescentem a virtude e a fé, acrescentem a perseverança a essa virtude. Por fim, ele faz a esperança e, por fim, o amor. Acrescentem o amor. Ele termina no amor, falando do amor. Por quê? Por uma coisa que a gente tem que prestar muito atenção. Que a fé, entendida bem, sem o amor, é morta. E eu não estou falando das obras, né? Não estou falando das obras. Eu estou falando dessa coisa que tem que estar diferente no nosso coração, que se chama amor. Se não tiver isso, a fé se torna apenas um conhecimento. Eu sei quem Jesus é, eu conheço, já ouvi falar dele, é um cara legal, né? Um cara importante. Até os pagãos falam isso, né? Até quem não acredita em Jesus diz: um cara legal, né? Pregou aí, fez bastante coisa e tal. Um cara inteligente, importante, sábio, né? Isso todo mundo fala. Agora, e amar a Jesus? E considerá-lo como Deus? Isso é diferente. Porque isso muda a nossa vida. E muda a nossa vida de verdade, né? Como mudou a vida de Pedro. Né? Inclusive ele fala assim: se vocês não tiverem isso, vocês vão ficar como que cegos, né? Vocês vão ficar como que perdidos, se importando com coisas que não importam, cegos. Vão esquecer daquilo que já foi entregue pelos pecados de vocês. Porque ele fala, se vocês já foram perdoados dos pecados uma vez, como é que agora, se vocês já foram um dia amados por Jesus, como é que agora vocês não vão amar também? Essa talvez é a pergunta, né? Se eu já fui tão amado por Deus, se você já foi tão amado por Deus, como não devolver esse amor? A gente não consegue devolver algo para Deus, é verdade? A gente não consegue. Eu não consigo chegar para Deus e dizer assim: eu tenho alguma coisa para te oferecer, um presente. Não tem nada que a gente faça que agrade a Deus, no sentido de que o que a gente vai dar para Deus? Um abraço, dinheiro? O que Deus vai pedir da gente? E o que a gente poderia entregar para Deus? A verdade é que é nada, senão simplesmente esse amor sincero, como um filho que ama um pai, né? O filho não tem muitas coisas para oferecer para o pai. Ele pode escrever um cartãozinho, né? Ele pode escrever alguma coisa, pode dar um abraço, mas alguma coisa que, vamos dizer assim, ele não tem algo ali para entregar. Esse é o detalhe. A gente com Deus é a mesma coisa, só que a proporção é um pouco diferente. Se um filho com o pai já às vezes não consegue dar alguma coisa que, vamos dizer assim, seja o grande presente para o pai, às vezes um cartãozinho, mas o pai se importa com aquilo. A nossa diferença para com Deus, mas Deus se importa quando a gente ama Ele com sinceridade. E quando a gente principalmente ama as pessoas que estão ao nosso redor, né? Ama aqueles que a gente está vendo na nossa frente, do nosso lado. Quando a gente está amando essas pessoas, Deus se alegra, fica feliz. Pedro tinha percebido isso. Talvez ele percebeu isso a trancos e barrancos, né? Para quem lembra da história de Pedro, ele sempre é muito disposto, muito proativo a seguir a Jesus, a pregar o evangelho, a ir, fazer e acontecer. E essa empolgação passa muito rápido, né? A gente vê essa convicção de Pedro, e logo fala: tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo adiante Jesus começa a falar sobre bom, o Filho do Homem precisa ir até Jerusalém e morrer. Aí Pedro já dá um passo para trás. Não é bem assim, né? O Senhor tem tantos outros meios de fazer isso, por que o Senhor vai fazer dessa maneira, né? O Senhor é Deus, né? O Senhor podia fazer de outro jeito, né? Teria outro caminho. É o que Pedro achava. Jesus diz: arreda, Satanás, né? Num primeiro momento a gente diria: tão certo, né? Mas logo um momento adiante, tão caído, né? Tão errado, né? A gente é assim. E olhar para a história de Pedro com esses trancos e barrancos é muito bom para a gente.
Porque a gente pode se enxergar nessa história e perceber, a minha vida espiritual também é assim. Muitas vezes eu estou seguindo a Jesus com uma alegria, estou acertando, vamos dizer, e no outro, amanhã eu já esqueci e já faço tudo errado de novo, né? Já erro de novo, já caio de novo. E assim, a gente vai perdendo tempo, infelizmente. A gente vai perdendo tempo com isso. Porque a gente facilmente se esquece da palavra de Deus, muito facilmente. A gente dorme e esquece, né? A gente ouve de noite no culto, não sei se amanhã a gente lembra o que a gente estava aqui refletindo, né? É muito fácil da gente esquecer, essa é a verdade. Pedro é a própria exemplificação disso, né? Na quinta-feira de noite, no início da noite, ele falou: eu vou te seguir até a morte. Na sexta de madrugada, o galo canta 3 vezes. 3 vezes ele negou a Jesus. Em menos de 12 horas. Isso que a gente pode afirmar, em menos de 12 horas, uma fé vai: eu vou te seguir até a morte, para negar. Aí ele chora amargamente, né? Chora. Isso, o que eu quero dizer é, a gente é assim, né? A gente tem essa disposição, muitas vezes, a gente quer fazer e acontecer, mas não passam minutos, às vezes, e a gente esquece daquilo que a gente já tinha proposto ali atrás. E aí? E aí? O que a gente vai fazer com relação a isso? Só tem uma resposta. A gente vai prometer de novo. E de novo. Quando a gente... quando a gente cai no pecado, eu vou dizer assim, a gente precisa dizer, nunca mais, eu prometo, de agora em diante, nunca mais. A gente vai cair de novo, provavelmente. Mas a promessa precisa ser refeita, com a mesma intensidade, com a mesma afirmação, nunca mais. De novo, cair. Vou repetir. E com a mesma firmeza. A gente não pode cansar de pedir perdão a Deus. E talvez o que a gente acaba fazendo é isso. Cansando, né, de pedir perdão a Deus. A gente, mas de novo eu estou aqui, né, com o mesmo pecado, com o mesmo erro, com a mesma coisa, e de novo eu estou pedindo. Sim, com a mesma intensidade. Nunca mais. Prometo. Hoje no início do culto a gente talvez fez a sua promessa. Ou deveria ter feito. Você crê em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador? Você tem o fiel e firme propósito de corrigir a sua vida pecaminosa? Você arrepende dos seus pecados? Sim. Então, de agora em diante, nunca mais, né? É uma promessa que a gente faz ali. Tem o fiel e firme propósito de corrigir a vida pecaminosa segundo o auxílio de Deus Espírito Santo? Sim. Então ali está a promessa. Nunca mais. Semana que vem a gente vai repetir essa promessa. E a gente vai repetir, talvez que sejam 1000 vezes, que sejam, mas eu vou de novo. Porque se a gente estremece, ou esmorrece, na verdade, né? O que é isso? A gente cansou de pedir perdão a Deus. A gente não pode cansar de pedir perdão a Deus. Talvez isso vai nos fazer cansar muitas vezes. A nossa vida espiritual vai se tornar muito cansativa, porque a gente vai cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. E isso vai virando uma coisa tão... A gente propõe muitas coisas a Deus, a gente diz, não, agora eu vou ajudar, agora eu vou fazer, agora eu vou ir lá, vou fazer, tal. Logo aquela empolgação que a gente tinha com a igreja passa, né? Logo a gente não, mas é que surgiram outras coisas, né? Surgiram outras coisas na minha vida, surgiram outras coisas pro tempo, e eu canso de fazer aquilo. Ora, a única solução é que às vezes parece simples demais, e é por isso que a gente talvez não preste atenção, porque é simples, a gente vai te pedir perdão por ter feito isso, por ter deixado de lado a palavra de Deus, e vou buscar viver uma vida de novo, diferente. É simples, o que eu vou dizer? A gente sabe isso, né? Qual que é o segredo da vida espiritual? Pedir perdão a Deus e recomeçar. De novo, é só isso. Todo dia, né? Todo dia, toda semana, que seja toda hora, mas não cansar de fazer esse movimento, de se arrepender e voltar para Ele. Dizer nunca mais, de novo.
É claro. Às vezes a nossa vida acaba chegando nesse limiar que Pedro chegou, né? Ele fala, chorou amargamente. Você fica tão cansado de correr atrás dessa coisa e fica tão cansado de... eu nunca vou conseguir isso, eu nunca vou conseguir viver essa vida que eu tô querendo mostrar para Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Mas assim, mesmo que seja impossível, que outra coisa tem mais importante do que isso, né? Se a santidade é impossível, se buscar essa santidade é impossível, o que mais importante tem do que fazer isso? Eu sei que é impossível. Não precisa me dizer. Eu sei que é difícil. Mas que coisa mais importante você tem assim para fazer, né? É só isso. É só isso. A vida espiritual é essa busca da santidade. Que no final vai fazer com que a gente chegue às portas do céu, é verdade, aos pedaços, né? Cansado. A gente provavelmente, os santos de Deus chegam às portas do céu cansados, né? Como um soldado que lutou durante horas, né? A gente chega, é assim que a gente vai chegar lá, provavelmente, né? Cansado de ter feito isso, né? Como aquele trabalhador que trabalhou o dia inteiro, ficou cansado, o último foi chamado na última hora, ganhou o mesmo presente. A gente talvez fica até indignado com essa história, né? Como é que eu que trabalhei o dia inteiro, passei a vida inteira sendo cristão e fazendo esse momento de pedir perdão a Deus e voltar para a palavra dele, como é que fulano que agora apareceu e foi perdoado e está aqui comigo? E a gente se indigna, né? Como é que pode, né? Como é que Deus vai dar a mesma coisa, né? Como é que Deus vai dar a mesma salvação? O detalhe também, crescer nesse amor. A gente precisa crescer nesse amor. Esse aqui é um momento de inveja muito feio. Muito feio. Porque a gente tem que crescer no amor e perceber que, se eu também fui amado, por que mais um, sendo amado, não é melhor? Né? Mais pessoas precisam conhecer o Evangelho, mais pessoas precisam ouvir falar de Jesus, e é para isso que a gente está aqui. Pedro tentou fazer isso a vida inteira, né? E ele foi até o final com isso. Veja, nessa última carta que ele escreve, ele está fazendo um chamado para essas pessoas. Pedro passou a vida inteira, talvez ele conheceu Jesus um pouco mais velho, mas ainda foram muitos anos seguindo a Jesus. Depois que Jesus já subiu aos céus, ele continuou pregando o Evangelho de novo, e fazendo e cansando, sendo perseguido, preso. Mas ele estava ali. E fica feliz quando as pessoas conseguem ouvir o Evangelho. E fica feliz que pessoas estão recebendo a sua carta, que pessoas estão conhecendo mais ouvir falar de Jesus, para ouvir falar desse grande mistério que eu comentei no início. Nós não fomos só perdoados por Jesus, nós nos unimos a Ele. Isso faz a diferença sim. Eu volto a esse assunto, que é, se a nossa vida fosse só, como é que vai ser a nossa vida no céu? Eu vou só não pecar? Será? Será que o único objetivo da minha vida é ser perfeito moralmente? Eu explico. Se não tem a união com Jesus, o objetivo da vida é o céu, né? Todo mundo aqui tem como objetivo da vida o céu? Então é isso, né? Então vamos descrever. Se a gente não se une com Jesus, o céu para nós vai ser só a gente ser perfeito moralmente, né? A gente ser perfeito. Bom, eu vou fazer tudo certo, eu vou viver uma vida correta, eu vou amar ao meu próximo e tal. É só isso. É uma alegria humana. É uma alegria humana de ser justo, humanamente justo. Mas, se Jesus se uniu com a nossa natureza e se fez homem para se unir com cada um de nós, a nossa alegria não é só humana. A gente no céu vai ter uma alegria parecida com a alegria que Deus tem. Pensa como é que Deus é feliz, já que Ele é Deus, né? Como é que é a felicidade de Deus, né? Como é que é a felicidade dele? Deus é plenamente feliz e muito mais, né? Deus é uma abundância de felicidade. A felicidade de Deus, Ele quer derramar um pouquinho sobre cada um de nós. Ele não quer que a gente tenha só uma felicidade humana, muito passageira por vezes, né? Às vezes a nossa felicidade está baseada no quê? Às vezes em comer e beber, né? E coisas do tipo.
Às vezes a nossa felicidade humana está baseada em eu fazer coisa certo. Quem não fica feliz quando conclui um projeto, né? Quando conclui alguma coisa na vida, quando consegue fazer alguma coisa certa, assim, né? Fica feliz, acertei, né? Ou consegui construir uma grande coisa, isso é uma alegria grande para nós, né? Conseguir uma grande realização, mas é uma alegria humana. A alegria divina que Deus quer colocar no nosso coração é muito maior do que isso. É uma alegria que, infelizmente, a gente não consegue nem descrever o quão feliz são os salvos que estão no reino do céu. O quão feliz é aqueles que estão tão plenamente unidos com Jesus, que podem se dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O quão feliz é essa pessoa? É quase que indescritível. E é essa alegria que Deus quer colocar no nosso coração. É essa. No céu. Mas até lá, esse processo da vida espiritual, esse processo tão lento, tão custoso, né? Tão demorado, tão cansativo. Né? Eu tenho 23 anos, já estou achando cansativo, né? Imagina. Sim. Imagina quem vive uma vida espiritual durante um tempo verdadeiro, assim, vamos dizer, né? 80 anos de uma vida espiritual, isso cansa mesmo, né? E é isso. E dentro disso, como eu comecei, a gente vai ter esses momentos que a gente vai perder muitas batalhas. A gente vai perder mesmo. A gente vai cair, vai esborrachar, não sei, né? Vai cair. E isso vai fazer, sim, a gente perder tempo. É um sentimento, talvez, muito ruim. A gente saber, e essa é uma realidade que a gente tem que compreender, que a gente joga muitas oportunidades fora, né? Eu jogo. Né? A gente tem muitos momentos na nossa vida que a gente poderia ter feito mais, que a gente poderia ter acertado melhor, que a gente poderia ter se dedicado mais, e a gente faltou, né? Faltou com o culhão. Devia ter feito, mas não fez. Deu para trás, né? A gente perde tempo. Né? Isso é, talvez, uma coisa muito dolorida para a gente perder momentos tão especiais, momentos tão importantes em que Deus deu e colocou ali diante da gente, para a gente ali anunciar a palavra de Deus, ali poder fazer mais, sei lá, tantas oportunidades que Deus coloca na nossa vida e a gente perde, a gente joga fora, né? E assim, e é por isso, esse é um dos grandes motivos que a nossa vida se torna curta. Muito curta. Né? Os momentos da nossa vida são muito curtos e as oportunidades que a gente tem para crescer no amor são muito rápidos. Né? E é por isso que a palavra de Deus sempre tem que estar coçando e anunciando, sempre presta atenção, fica atento, sempre atento, alerta. Não esqueça disso. Talvez a gente vai ficar meio biruta com isso, né? Pode acontecer também. E é um problema quando isso acontece, quando a gente fica tão preocupado e tão ansioso que isso aperta o coração. Isso é problemático também. Deus também não quer que a gente fique meio maluco. Então Ele quer entregar para nós uma paz. É verdade. Mas a paz que Deus quer dar não é igual à paz que o mundo dá. E, vamos dizer, eu acho que Pedro ficou... Vou contar um detalhe interessante sobre a carta de sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele provavelmente foi escrito por Marcos, mas ouvindo os relatos de Pedro. Talvez a gente poderia chamar de Evangelho de Pedro. Por quê? Porque é a história vista da perspectiva que Pedro conta. E aparece em muitos momentos, alguns pelo menos, né, expressões semelhantes a o cantar do galo. Alguns momentos aparece, repetida às vezes. O cantar do galo, em grego tem algumas variações a mais, assim, né? O despertar, o amanhecer. Mas sempre aparece essa expressão parecida, né? Talvez Pedro ficou um pouco traumatizado com essa história de galo, né?
Quer dizer, por quê? Porque quando cantou o galo e ele negou a Cristo, talvez o que ficou matutando na cabeça dele é: e se fosse o julgamento? E se não tivesse sido a misericórdia de Deus, anunciando por um galo, né? Cantando? Presta atenção. Se não tivesse sido um galo, e se tivesse sido sim a vinda de Jesus, e aí? O medo que assusta é esse, da gente. E se hoje de manhã o que tivesse me acordado não tivesse sido o despertador, mas tivesse sido a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Se hoje, não sei o que te acordou de manhã, né? Se foi o galo, se foi o despertador ou o sol, né? Não sei. Mas se isso que te acordou de manhã não tivesse sido essa coisa, mas tivesse sido Jesus voltando agora, né? E aí? Isso talvez assusta a gente, né? Talvez assustou Pedro, para ele ficar com essa expressão sempre viva na cabeça dele e alerta, não sei se um pouco traumatizado, mas com essa presença da palavra de Deus viva no ouvido dele, falando: eu preciso pregar, eu preciso fazer, eu preciso acontecer, eu não posso perder tempo, eu não posso. Essa é a coisa mais importante que eu preciso fazer. Eu preciso falar de Jesus para as pessoas, eu preciso entregar a palavra de Deus, eu preciso. Né? Eu acho que é por isso que eu gosto de Pedro. E uns tempos atrás, alguns dias atrás, alguém tinha me perguntado qual é o apóstolo que eu gostava de Pedro. Porque ele tem essa, vamos chamar do jeito que a gente entenderia melhor, essa ansiedade com a palavra, né? Ele está sempre ele quer falar para as pessoas e quer dar esse sentimento de urgência para as pessoas. Meus filhos, meus irmãos, meus amigos, Jesus é a coisa mais importante e está vindo. Então, ouçam a palavra de Deus, prestem atenção, não esqueçam disso. Não deixem as coisas do mundo te distrair e não percam tempo, porque o tempo é muito curto para a gente jogar fora. Deus está dando o tempo que a gente tem na nossa vida para a gente aproveitar, para a gente ter momentos com Ele, para a gente ter momentos com as pessoas, para a gente poder amar as pessoas que estão na nossa frente, amar as pessoas que estão do nosso lado, que a gente está vendo, que a gente está convivendo. Deus está nos dando esse tempo, precioso demais, precioso demais. Aproveita esse tempo que Deus está dando para você, na sua vida, aproveita, porque vai passar, essa é a verdade. Então, cada instante, cada momento, cada coisa, esteja dedicando isso a Deus, esteja colocando isso nas mãos de Deus, esteja fazendo isso para Deus. Eu garanto que vai valer a pena. Garanto. Pode me cobrar depois também. Deus abençoe essa mensagem no coração de vocês. Amém. Nós ficamos de pé.